A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria nós estarmos juntos em mais uma temporada de vídeos aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Merison Santos e nós viveremos 40 dias de arrependimento nessa quaresma 2021. Seja bem-vindo, quero te pedir duas coisas. A primeira delas, inscreva-se nesse canal e ative as notificações. É só ir lá em cima onde tem aquela parte em vermelho, inscrever-se e clicar e ativar as notificações, que é o sininho que fica do lado. E a segunda coisa que eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo e compartilhar o link nos grupos do WhatsApp, do Telegram e com todos os seus amigos e irmãos, para que eles tenham acesso a esse material maravilhoso que Deus está nos proporcionando nesse tempo. Eu estou muito feliz em estar com você, saber que você uniu-se a mim neste propósito de vivermos o Shub, 40 dias de arrependimento nessa quaresma 2021. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre três coisas. A primeira delas é o que é o Shub, os 40 dias de arrependimento. A segunda coisa, nós vamos mergulhar um pouco no Evangelho, aonde narra a tentação de Jesus no deserto, porque nós estamos vivendo a primeira semana da quaresma e a proposição dessa primeira semana é exatamente nós vencermos as tentações. E olhando para esse evangelho, nós vamos entender o que é essa tentação e como vencer esta tentação, porque é sempre o evangelho da primeira semana da quaresma, do primeiro domingo da quaresma, o evangelho da tentação de Jesus no deserto. E terceiro, nós vamos viver também, vamos falar nesse vídeo e viver durante essa semana algo chamado kenosis, que significa esvaziamento, rebaixamento, inclinação em direção a Deus, para nós podermos viver o seu projeto, o seu plano na nossa vida. Então, preste atenção. Pega a sua caderneta, a sua agenda, seu diário espiritual, seu bloco de notas, a sua caneta, a sua Bíblia, coloca de lado e vamos lá anotar, porque Deus quer falar coisas importantes aqui que talvez nós não tínhamos conhecimento disso antes. Então vamos falar sobre Shub. Gente, essa palavra Shub, ela é um verbo do hebraico. No Antigo Testamento, ela aparece em quase todas as falas dos profetas, dos escritos dos profetas. E não só, mas também há uma conotação desse verbo nos livros do Pentateuco, nos livros históricos e nos livros proféticos, como eu acabei de falar. Quando nós falamos de Shub, desse verbo Shub, nós precisamos entender que ele sempre estará ligado à ideia de conversão, que é aquilo que nós trabalhamos e vivemos de forma efetiva, eficaz, durante os 40 dias da quaresma. E não sei se você já prestou atenção nisso, se você já notou, se você já conotou isso. É impossível haver conversão se não houver antes uma coisa chamada arrependimento. Então, Shub tem essa conotação também de arrependimento. No Antigo Testamento, é o verbo Shub que exprime uma espécie de meia volta. O profeta Amós, no capítulo 4, no versículo de 6 a 11, ele mostra numa série de desgraças recentes que são narradas ali na palavra de Amós, a pedagogia que Deus utiliza para fazer Israel voltar a ele. Esses esforços, muitas vezes, de Deus parecem vãos, porque o povo acaba rejeitando a vontade de Deus e seguindo a sua própria vontade. Já o profeta Oséias mostra que Israel muitas vezes tornou-se tão endurecido e resistente ao apelo de Deus que, de alguma maneira, Israel é quase que incapaz de fazer esse retorno. Não à toa, Oséias fala no capítulo 5, no versículo 4, que Israel até tenta se converter, até tenta voltar, até tenta se arrepender, mas não se arrepende de verdade. Não é um arrependimento sincero. Lá no capítulo 6, no versículo 1, ele também diz isso. Israel não chega a realizar esse projeto de volta, de retorno. Então, ali na palavra do profeta existe a consequência para a não obediência. Outro profeta, que é o profeta Isaías, ele tem uma tonalidade de mais otimismo ao narrar esse tema, ao falar desse tema. Ele fala, inclusive, o nome do seu filho,
Sear e Assum, um resto voltará, que é sinal exatamente disso, de Israel voltar-se para Deus. Lá no capítulo 7 de Isaías, no versículo de 3 a 5. Jeremias, ele fala do verdadeiro arrependimento. Ele é testemunha de vários arrependimentos na sua profecia, mas descobre que muitas vezes esse arrependimento não gerou retorno. Então, primeira coisa que você tem que anotar nessa formação, nessa colocação que eu estou te dando nesse momento, é que todo arrependimento precisa gerar conversão, ou toda conversão precisa ser gerada a partir de um arrependimento sincero. Essa palavra sincero é sincera, e vem do latim, significa sem máscaras. Então o que os profetas estão dizendo é que o povo não estava voltando sinceramente para Deus. Eles estavam vivendo como que um teatro. Eles até tentavam, mas não conseguiam avançar nesse projeto de retorno a Deus. Essa palavra shub, esse verbo shub, essa conotação do meia volta, que é estar caminhando numa direção e fazer uma meia volta e voltar-se para Deus, a conversão de qualquer maneira, por uma questão do arrependimento, ela também aparece em outros textos sagrados. Por exemplo, podemos constatar em Deuteronômio 30, de 1 a 10, 1 Reis 8, 33 e 34, Neemias 1, 9, o verbo shub aparecer, a meia volta, dar a meia volta do caminho da direção que nós estamos indo e voltar-se para Deus, retornar para Deus. Bom, o shub no Antigo Testamento é esse verbo que significa meia volta, mas no Novo Testamento, essa conversão, ela sempre foi definida por outras duas palavras, e aí do grego, que é epistrefen e metanoia. A metanoia, que é a mudança de mentalidade. Talvez você possa agora estar lembrando, opa, já escutei falar sobre metanoia, já ouvi falar sobre metanoia. E a metanoia, ela é a mudança de mentalidade, ou seja, mais uma vez, a mudança de mentalidade, que é o momento do arrependimento, quando você muda ali a forma que você tem visto e vivido as coisas, você vai se arrepender e vai fazer um verdadeiro retorno. O epistrefen vai voltar para Deus, vai regressar para Deus. Então a conversão, o retorno, shub, ele foi o elemento central da pregação de João Batista e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a pregação evangélica, o anúncio da boa nova, trazendo a conversão, o shub, o retorno, a metanoia como principal elemento da sua pregação. Basta nós abrirmos no Evangelho de Marcos, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e você constatar essa afirmação que eu acabei de fazer. Diz assim no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 9. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E dos céus veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Logo depois, o Espírito impeliu-o para o deserto. Ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então nós constatamos que nesse tempo, pregação de João Batista, pregando também o arrependimento, a metanoia, o epistrefen, o retorno, o shub, Jesus ele é batizado, depois vai para o deserto, e quando ele começa a pregar a boa nova, o primeiro apelo que Jesus faz é o apelo da conversão, é o apelo do arrependimento que gera a conversão. Então eu persisto nessa palavra rema, arrependimento tem que gerar conversão, tem que gerar retorno para a nossa vida. Então, shub é uma proposição de nós vivermos
cada dia dessa quaresma, 40 dias, em arrependimento sincero, um arrependimento sem máscaras, um arrependimento que nos faça voltar-se para Deus. Então concluímos a primeira parte do nosso vídeo, vamos lá para a segunda parte. Eu acabei de ler para você o evangelho desse domingo, primeiro da quaresma, evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo aqui no início do evangelho, de 12 a 15, e está dizendo ali que Jesus foi para o deserto para ser tentado. Primeira coisa que você tem que anotar é que esse fato da tentação de Jesus no deserto, ele só é narrado pelos evangelhos sinóticos, ou seja, Marcos, Lucas e Mateus, ou na ordem aí de escrituração no Novo Testamento, como eles estão postos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos significam, gente, aqueles evangelhos que narram acontecimentos e que esses acontecimentos aparecem simultaneamente nos três evangelhos. São evangelhos que narram, que contam coisas que não estão, inclusive, lá no evangelho de João, que é diferente desses evangelhos aqui. Então, em Marcos 1, de 12 a 15, em Mateus 4, de 1 a 10, de 1 a 11, em Lucas 4 também, nós percebemos, nós vemos, nós conotamos, nós estudamos, nós mergulhamos na tentação de Jesus no deserto. Outra coisa que você precisa também anotar e nunca mais se esquecer ao fazermos esta colocação é que o número 40, ele aparece na Bíblia em diversos momentos da história de Deus com o seu povo, seja na primeira aliança quanto na segunda aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento. O dilúvio, a palavra diz que foram 40 dias. Deus também nos mostra ali a figura de Moisés, 40 dias no Monte Sinai. Deus mostra o povo de Deus 40 anos no deserto. A palavra de Deus nos mostra 40 dias de Elias no Monte Horebe. E a palavra de Deus nos mostra 40 dias de Jesus no deserto. E não só, mostra posteriormente 40 dias de Jesus após a sua paixão, ensinando coisas sobre o reino de Deus para os apóstolos, depois que ele havia ressuscitado. Enfim, o que de fato Deus quer nos revelar através desta conotação do número 40 no Antigo Testamento com os 40 dias da tentação de Jesus no deserto? Deus, ele nos mostra que Jesus é o seu filho, é o Messias, é o Deus de Israel. E não só, é uma figura também de Israel fiel, porque se aquele Israel que estava lá no deserto ainda era murmurante e não, muitas vezes, resistiu às tentações daquele deserto, inclusive ao ponto de quando Moisés estava no Monte Sinai 40 dias orando para receber a aliança, as tábuas da lei, aquele povo caiu no pecado da idolatria. Então Jesus, quando ele diz para Satanás, afasta-te de mim, Satanás, porque eu não vou te adorar, Jesus está dizendo, olha, esse Israel aqui é o Israel de Deus, é o Israel fiel, é o Israel novo e eterno. Porque se o outro Israel fracassou, este não fracassa, porque é o Israel de Deus. Bom, essa é uma coisa que nós precisamos entender sobre esse número 40. As coisas na Bíblia não acontecem de forma aleatória, não é porque o autor sagrado gosta desse número 40, é porque de fato ele exprime um sentido teológico muito profundo, do qual nós precisamos estar muito atentos para entendermos a palavra de Deus, porque ela é viva e nos revela os segredos de Deus. Jesus, ele jejuou 40 dias. Na tradição judaica, nós precisamos entender que o jejum ele era um jejum sem comer nada. Então Jesus, ele passou 40 dias sem comer nada. E a palavra lá no Evangelho de Mateus 4, de 1 a 12, a tentação de Jesus no deserto, segundo o evangelista Mateus, diz que depois de jejuar, ele sentiu fome e Satanás aproximou-se dele para tentá-lo. Vamos entender duas coisas nesse momento. A primeira é exatamente a questão da tentação.
você pode já ter pensado ou não que a seguinte questão pode ser uma questão que nós devemos pensar. Vou dizer para você. Sendo Jesus o Filho de Deus e sendo Ele mesmo Deus, por que Ele foi tentado por Satanás? Nós precisamos entender que Jesus ele tem duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Ele é totalmente Deus e Ele é totalmente homem. E Jesus ele vivia um perfeito equilíbrio, uma perfeita harmonia entre essas duas coisas. O Deus não estava acima do homem, nem o homem estava acima de Deus, mas ali era Jesus totalmente Deus e totalmente homem, morando na terra, no meio de nós e cumprindo aquilo que Deus queria que ele cumprisse como seu filho muito amado. Então Jesus ele foi tentado, não foi porque havia pecado nele e a necessidade dele vencer o pecado. Jesus ele foi tentado para mostrar para nós que quando Deus ele quer revelar para nós a força de uma aliança e de uma fidelidade, ele nos leva ao deserto. E Jesus, ele não poderia pular, ele não queria pular, ele não devia pular essa questão de Deus ter colocado Israel no deserto para provar uma aliança com Israel. E agora o novo Israel de Deus em Jesus é provado para dizer que esse novo Israel, ele é perfeito. Ele não falha. Ele não pode falhar porque ele é Deus. Lá em Isaías 63, isso que eu estou dizendo é muito importante de nós notarmos. Porque a palavra fala no profeta Isaías que Deus, todas as vezes que queria fazer um exame de aliança, um teste de fidelidade com o seu povo ou com algum servo seu, ele permitia que aquela pessoa fosse ao deserto para examinar a aliança, para testar a fidelidade. Então, para mostrar para os que seguiriam Jesus, os que seriam os apóstolos, que Jesus realmente era digno de fé como homem, como Deus, Jesus foi posto então à prova daquela tentação. E a palavra diabo, ela significa exatamente tentador. Então, o tentador foi tentar Jesus. E nós temos aqui uma explicação um pouco clássica para aquilo que nós conhecemos como as 3 tentações de Jesus. A primeira tentação, Satanás chega para Jesus e fala para ele transformar pedras em pão. Primeiro, como eu disse ali atrás, Jesus tinha jejuado 40 dias, e 40 noites. Ficaram sem comer, sem beber e estava com fome. O diabo lhe oferece pedras para que essas pedras sejam transformadas em pães. A primeira coisa que nós temos que entender dessa primeira tentação é que Satanás, que é o tentador, ele vai oferecer para Jesus de ele transformar pedras em pães exatamente para frustrar o jejum de Jesus, para frustrar o projeto de Deus que está em Jesus. Então, Satanás ele pega uma palavra que inclusive já está no Evangelho. Se tu és filho de Deus, então Jesus ele é o filho de Deus e Satanás ele conhece bem a palavra, muito bem. Às vezes é até triste falar o que eu vou falar. Satanás conhece a palavra melhor até do que muitos de nós. Não tenha dúvidas disso que eu estou dizendo. A glória não é dele, mas isso é verdade. E ele diz, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E Jesus, ele fala assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O jejum de Jesus é um jejum um pouco assim, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo no sentido espiritual, é lógico, no sentido figurado. Jesus ele está jejuando a comida, mas ele está se alimentando no deserto de outra comida, que é a palavra de Deus, que é a intimidade com o Pai. Então, ele está jejuando a comida, mas ao mesmo tempo ele está se alimentando da palavra. É por isso que ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A segunda tentação é Satanás, o tentador, ele leva-o para o templo e diz, lança-te daqui e os anjos vão te guardar.
E Jesus, ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele está mostrando ali para Satanás que com as coisas de Deus não se devem brincar. Não devemos brincar com as coisas de Deus, porque Deus é soberano do céu e da terra. Satanás, que conhece a palavra, cita o salmista, o Salmo 90, 91, quanto aos seus anjos, eles te guardarão, Deus dará ordem para que eles te guardem. Jesus deixa claramente aqui, muito claro para nós, que nós não podemos nos conter com o perigo, nós não podemos entrar nas situações de perigos, sabendo que ali será o perigo, e nós acharmos que Deus vai nos guardar por causa da nossa irresponsabilidade. Os anjos são para nos guardar, para nos guiar, mas quando nós estamos no caminho da retidão, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. E a terceira tentação, ele mostra os reinos do mundo inteiro para Jesus e diz assim: se tu me adorares, eu te darei tudo isso aqui. Primeiro, a gente precisa entender sobre essa terceira tentação. Satanás, ele está mentindo, porque ele é o pai da mentira. Ele diz que é dono de todas as coisas da terra. O profeta Daniel, ele profetizou dizendo que Satanás, ele poderia até ser o dono do coração dos homens, dos reis da terra, dos príncipes da terra, mas dono de todas as coisas da terra, não, porque Deus é soberano. Então Satanás mente, ele usurpa e diz: eu sou dono de tudo isso e te darei se tu se prostrares diante de mim. E Jesus mais uma vez o repele e o repreende, dizendo: só prestarás culto, só adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E afasta-te de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Saia daqui, vá de retro, Satã, já diria São Bento, né? Usando a grande oração de São Bento: vá de retro, Satã, não me ofereças coisas vãs, é o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno, o veneno da mentira. Muito bem. Você nota, quando você lê lá em Mateus ou lá em Lucas, Jesus, ele está citando em cada tentação um versículo da palavra de Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 8. Se você lê o capítulo 6 e o capítulo 8 de Deuteronômio, você notará que Jesus, ele repreendeu Satanás com um versículo da palavra. Cada tentação, Jesus respondeu com um versículo, porque o que é que repreende a tentação? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que está dentro de nós, que está ao nosso alcance e que está ao nosso favor para fazer as coisas de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E Jesus, ele estava ali no deserto sem comer, mas ao mesmo tempo se alimentando do plano de Deus, da palavra de Deus. Então, seria lógico que Jesus faria então isso com Satanás. Se Satanás apresentava uma palavra de Deus ali sendo usurpada por ele para atacar Jesus, Jesus também contra-atacava com a palavra de Deus de forma verdadeira, porque ele é o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Eu preciso também dizer para você sobre essas três tentações, que a primeira tentação, ela é uma tentação que nós precisamos vencer durante essa semana, que é a tentação de querer comer tudo e até quebrar o nosso jejum. Satanás, ele vai se aproximar de você nessa semana, de nós, para nos tentar quebrar o nosso jejum, para nos fazer pensar que não vale a pena jejuar, que não vale a pena abster-se desse mundo. E, portanto, o nosso jejum, ele precisa ser acompanhado da palavra, porque se nós não estamos comendo um alimento físico, nós precisamos comer um alimento espiritual. E Jesus, ele está deixando claro isso para nós, porque nós estamos sendo levados nestes 40 dias a um deserto e nós seremos tentados. Nós sim seremos tentados em diversas situações, nós seremos tentados. Nós precisamos vencer a tentação da gula, do prazer do paladar. Nós precisamos dominar os nossos sentidos, os nossos instintos, porque é a palavra que tem que reinar em nós. É o verbo que tem que reinar em nós. Essa segunda tentação, a tentação de querer muitas vezes ser como Deus, querer fazer as coisas acima de Deus, também é uma tentação que nós precisamos vencer nesta semana.
é a tentação de querer sermos os senhores da nossa própria história, da nossa própria vida, fazermos um mau uso da nossa liberdade. É por isso que Deus quer que nós vivamos o esvaziamento, o kenosis. Deus quer que nós nos rebaixemos diante dele para nós ficarmos cheios do seu amor e da sua misericórdia. E essa terceira tentação, gente, é impressionante, porque a mesma coisa que Jesus disse para Satanás, afasta-se de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço, Jesus também falou no Evangelho de Mateus 16 para Pedro. E Pedro, ele só disse para Jesus naquele dia: Senhor, não, que isso não te aconteça, que tu não vá até Jerusalém, que tu não seja crucificado, que tu não seja morto. E Jesus falou para ele: afasta-se de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas sim os dos homens. Então também nós precisamos entender que quando Satanás ele fala para Jesus se ajoelhar e adorá-lo, ele está tentando esse Israel novo de Deus que Jesus representa ao pecado da idolatria. Gente, este é o pecado desse tempo. É o pecado, é a tentação que nós não temos vencido muitas vezes, porque nós temos adorado muitos ídolos, nós temos colocado coisas no lugar de Jesus e nós não temos repreendido Satanás. E muitas vezes também ter um pensamento humano sem entender o pensamento de Deus. Temos uma lógica que confronta a lógica de Deus, é também uma idolatria do próprio pensamento, é também uma idolatria da própria vontade, é também uma idolatria do ego, do egocentrismo, do qual nós queremos ser o centro do universo e tirar Deus do lugar que é dele. Queremos usurpar a glória de Deus. Essa tentação nós precisamos vencê-la, porque muitos de nós temos cometido o pecado da idolatria. Bom, nós precisamos entender que quando nós honramos mais as pessoas da terra e honramos até mesmo mais os reis da terra do que aquele que é o rei do céu, nós estamos nos prostrando diante de Satanás para adorá-lo e nós estamos vencendo essa terceira tentação. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero pensar sobre isso durante essa semana e não viver mais uma quaresma como eu tenho vivido as últimas. Eu preciso de metanoia, eu preciso de volta, de retorno. E essa volta, esse retorno só pode acontecer se acontecer um arrependimento sincero. E por último, a terceira parte do nosso vídeo, o kenosis é o esvaziamento. Nós não vamos conseguir vencer as nossas tentações se nós não nos esvaziarmos. A palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11 diz assim: Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus. Lembra que eu falava dessa igualdade com Deus? Ele é Deus, mas também é homem. Ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, nos infernos, e toda língua proclame e confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Veja, ele se rebaixou e se esvaziou de si mesmo. Jesus precisava jejuar 40 dias? Você quer responder essa pergunta? Jesus não precisava jejuar 40 dias, porque ele é Deus. Jesus não precisava passar pela tentação, porque ele é vencedor de Satanás. Mas Jesus jejuou porque ele quer que nós jejuamos. Em 40 dias no deserto de Moisés, Deus fez surgir uma aliança para aquele povo que 40 anos ficou no deserto. De Jesus, o novo Moisés, 40 dias no deserto, Deus faz surgir um novo povo e uma nova aliança de Jesus. E dessa vez não é uma aliança transitória, é uma aliança perpétua que está em Jesus. Mas nós temos que aprender com ele a vencer Satanás por causa da palavra que ele já tem nos anunciado, por causa do jejum que nós já estamos envolvidos, por causa do esvaziamento que nós precisamos fazer. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua condição, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se obediente. A morte de cruz, ela começou quando Jesus foi para aquele deserto e passou 40 dias jejuando.
Jesus é aquele que se esvaziou de si mesmo, viveu um verdadeiro esvaziamento sem ter nenhuma necessidade, uma necessidade pessoal de fazer isso, mas para dizer para nós que nós precisamos sim passar pela cruz e passar pelo esvaziamento, porque vaso cheio não precisa de azeite. Então, se você está assim, ainda cheio de muitas coisas, essa semana vamos nos esvaziar, a começar pela prática do jejum, da penitência, da caridade e do arrependimento. Eu estou muito feliz em falar para você dessas 3 coisas nesse primeiro vídeo e aguarde o segundo nesta segunda semana da Quaresma. Deus abençoe a sua vida.